Edição melhorada e ampliada em fevereiro de 2017. Não prossiga sem assistir o primeiro vídeo, ele é indispensável. Mantenha a sequência dos vídeos para um bom entendimento. Planeta do Apocalipse, 6 de 10, Profetas, Apóstolos e Profecias. Profecias de Nostradamus, profecias do Livro dos Mortos e das Pirâmides do Egito e as principais profecias da Bíblia. De Nostradamus, a turbação dos astros. Centúria 3, 34, quando o Sol ficar completamente eclipsado, passará em nosso céu um novo corpo celeste. O monstro será visto em pleno dia. Centúria 10, 72, no ano de 1999, no 7º mês, julho, do céu virá um grande rei de terror. Explicação. Nostradamus referia-se ao último eclipse do Sol que teve no final do século, dia 11 de agosto de 1999. Deste evento em diante, todos deveriam começar a ver o astro intruso, que foi denominado por Nostradamus, de Rei do Terror. Também chamado pelos maias de uma luz emitida do centro da galáxia, que sincronizará todos os seres vivos. Nota 1, do editor, realmente após o último eclipse do Sol em 1999, tem aumentado as epidemias, catástrofes, violências, discórdias, atentados, guerras e tumultos em geral. Centúria 1, 17, por 40 anos o novo corpo celeste será invisível a olho nu, por 40 anos, visto todos os dias, por meio de lentes, a terra ficará árida, haverá grandes dilúvios, quando for visto a olho nu. O rei de terror está ativo, porém invisível. Seria exatamente o que Nostradamus profetizou. Nota 2, do editor, já foi explicado em outro vídeo, a mudança que houve, ou melhor, o presente do Criador maior, que o astro intruso, não está sendo visível, nem com telescópio, e nem será visto de forma alguma. Somente alguns videntes do quilate de Nostradamus poderão ver, se tiverem a permissão superior. E os acontecimentos estão sendo mais lentos, aumentando progressivamente. Nostradamus, Centúria 430, a Lua aproximar-se-á da Terra e seu disco aparecerá 11 vezes maior, o que fará mais brilhante e provocará o aumento das marés. O profeta Isaías no versículo 30 capítulo 26, reforça Nostradamus, quando afirma que a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol será 7 vezes maior, como uma luz de 7 dias. Explicação. Na visão dos videntes, o brilho foi tanto que ofuscou a visão e eles se confundirão com a aproximação de nossa lua, quando o certo seria um bem maior, que está tornando a visão mais ampla nas noites enluaradas. Se fosse a aproximação da Lua nessas proporções, já teria causado a extinção total da humanidade. Nota do editor: cientistas e observadores com idades avançadas, que têm a visão comum além do normal poderão notar, que tanto a Lua quanto o Sol, já estão mais brilhante, e seus raios mais intenso e diferente, em proporções de acordo com os meses dos anos. Já foi dito em outro vídeo que, alguns idosos já notaram essa mudança nos raios visíveis e invisíveis do Sol e da Lua. Observem que as previsões climáticas do tempo, em dias muito ensolarados, os meteorologistas recomendam o uso de protetor solar. As incidências dos raios têm sido muito maior, devido às cargas elétricas emitidas pelo Sol estarem mais intensas, além do choque etéreo astral, as características mudam, e ainda produz outros elementos desconhecidos da ciência.
E a culpa fica no aquecimento global, que impede o calor de sair, porém não impede de entrar, bem mais que entrava antes do suposto aquecimento global. De que forma vemos isso? Previsões das pirâmides e Livro dos Mortos do Egito. A última data marcada na pirâmide de Quéops, e no Livro dos Mortos do Egito, é 2001, que marcaria o início de uma nova era. A mesma era anunciada pelos maias, que os pesquisadores e historiadores acharam que seria em 2012. Mais uma vez lembrando, conforme expliquei anteriormente, houve uma mudança do Altíssimo. Essa mudança é um assunto comum, de fisiologia sideral planetária. Assunto esse, que não cabem aos humanos, e outras mudanças poderão se realizar, se o Altíssimo assim determinar. Mas naqueles dias, depois daquela tribulação, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz. Quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos no céu nem o Filho, somente o Pai. Marcos capítulo 13 versículo 24 e 32. Apenas para enfatizar aos mais jovens, o editor coloca aqui alguns terremotos no período das últimas profecias, antes da mudança da data, ou melhor da prorrogação ou presente divino. 17 de agosto de 1999, na Turquia, terremoto de 7,4 graus, causou a morte de cerca de 20.000 pessoas e deixou 44.000 feridos. 21 de setembro de 1999, em Taiwan, terremoto de 7,6 graus na escala Richter, matou 2.500 pessoas e deixou cerca de 10.000 feridos. 12 de novembro de 1999, na Turquia, terremoto de 7,2 graus na escala Richter, devastou o noroeste do país e provocou cerca de 1.000 mortos e cerca de 5.000 feridos. Vejamos agora os profetas da Bíblia. Apocalipse. Para quem não conhece, Apocalipse significa revelação profética, predição do futuro, de inspiração divina. Apocalipse também é o nome do último livro da Bíblia, por João, que foi chamado de João Evangelista. Esse livro contém profecias relativas aos nossos dias atuais, com revelações terrificantes, aterrorizantes, acerca dos destinos da humanidade e do planeta Terra. Porém, ficou no esquecimento das maiorias dos estudiosos da Bíblia, as profecias de outros profetas, que foram apóstolos de Jesus, cuja seu conteúdo é bem maior que o livro do Apocalipse, e não deixam margens para erros de interpretações múltiplas. Nesse vídeo, especificaremos as principais relações desses profetas esquecidos, pois suas predições são mais precisas, clara e transparente, e não dão margens para múltiplas interpretações, e incluiremos algumas profecias do livro Apocalipse de João. O editor quer que todos fiquem cientes de que as profecias citadas, que estão contidas nesse conjunto de vídeos, foram enviadas pelo astral superior, junto com as informações do planeta intruso, que foram abordadas nos vídeos anteriores. Sendo assim, todos devem confiar, independente de credos, crenças, religiões ou seitas. Para quem pensa que tudo vai acabar em guerras, veja essa profecia de Mateus, capítulo 24, versículos 6, 7 e 8. Porque ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, olhai, não vos perturbeis, porque importa que estas coisas aconteçam, não é ainda o fim. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, e haverá pestilência, fome, terremotos em todos os lugares. E todas essas coisas serão princípio das dores.
Alguns relatos bíblicos. Chegou a hora profética. Até o final de todos os acontecimentos, não ficará um só verme e miasma neste planeta. Não ficará pedra sobre pedra. São Lucas capítulo 21 versículo 6. Veja mais no mesmo capítulo 21 versículo 7 até 36. Em Isaías capítulo 13 versículo 6 até 22 e capítulo 24 versículo 1 até 23. Por serem muitos capítulos e versículos citados aqui, deixaremos os complementos para os pesquisadores e estudiosos. Como aconteceu nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e veio o dilúvio, e destruiu a todos que não deram ouvido ou importância às advertências de Noé. Lucas capítulo 17 versículo 26 e 27. Como também da mesma forma aconteceu nos dias de Ló, comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma choveu fogo e enxofre, e os destruiu a todos, da cidade de Sodoma e da cidade de Gomorra. Lucas capítulo 17 versículo 28 e 29. Assim também será, no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Lucas capítulo 17 versículo 30. O Filho do Homem é Jesus. Nota do editor: esse último versículo refere-se aos pouquíssimos que darão ouvidos a essas mensagens e muitas outras, que outros têm tentado repassar. As maiorias se fazem de surdos e cegos. Digo-vos: naquela noite estarão dois numa cama, um será tomado, e o outro será deixado. Duas mulheres estarão juntas moendo, uma será tomada, e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será tomado, e o outro será deixado. Perguntaram-lhe: onde, Senhor? E respondeu-lhes: onde estiver o corpo, aí se ajuntarão também os abutres. Lucas capítulo 17 versículo 34 a 37. Nota do editor: todos os capítulos mencionados até agora, refere-se às catástrofes que têm acontecido e continuarão acontecendo constantemente, e têm deixado muitos mortos, feridos e mutilados, em todos os lugares. Muitos religiosos confundiram essa última profecia com o arrebatamento na forma de evaporação do corpo físico. Esqueceram do detalhe dos abutres. Quanto ao arrebatamento, veremos em outro vídeo. Surgirão em todos os lugares do planeta inúmeros falsos cristos e falsos profetas. Cuidado! Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis. Marcos capítulo 13 versículo 21. Porque hão de surgir falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganar até os escolhidos. Marcos capítulo 13 versículo 22. Nota do editor: todos devem ficar bem atentos, e procurarem memorizar bem essas narrativas, e tentar diferenciar os profetas dos charlatões. Sei que isso será muito difícil para todos, principalmente se estiverem fragilizados com a dor e sofrimento. Uma dica do editor: desconfiem de todos que quiserem aparecer ou promover sua religião ou a si mesmo. Tente enxergar em seu interior a humildade desse suposto profeta, ou bombardeie com perguntas, para sentir sua paciência, sua índole e conhecimentos. Sobre todo monte alto, e todo outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. Isaías capítulo 30 versículo 25.
e a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor atar a contusão do seu povo, e curar a chaga da sua ferida. Isaías capítulo 30 versículo 26. Então a lua se confundirá, e o sol se envergonhará. Isaías capítulo 24 versículo 23. E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar, e das ondas. Lucas capítulo 21 versículo 25. Nota do editor: essas profecias referem-se aos grandes terremotos seguidos de tsunamis, que devastarão cidades inteiras e grandes metrópoles, devido à verticalização gradual do globo terrestre e à inquietação do núcleo da Terra, conforme foi explicado em outros vídeos dessa série. Conheceremos ainda outros agentes catastróficos da natureza desconhecidos, alguns serão vistos como fantasmagórico. Grandes regiões serão devastadas e algumas desaparecerão do mapa. Os cientistas e meteorologistas vivem perplexos, ao se depararem, periodicamente, com fenômenos estranhos. A população do mundo tem se deparado com buracos e crateras, surgindo em todos os lugares, porém, os cientistas não descobriram sua causa ou origem, e nem vão descobrir. Surgiram algumas teorias e justificação, porém, a realidade não. O editor sabe sobre esses buracos e suas origens, e os danos que vão causar. Infelizmente não poderá repassar para ninguém, para não causar temor ou pânico. Nos últimos dias, cobra engolirá cobra e lobo devorará lobo. As hienas uivarão nos seus castelos, e os chacais nos seus palácios de prazer. Bem perto está o seu tempo, e os seus dias não se prolongarão. Isaías capítulo 13 versículo 22. Eia agora, vós ricos, chorai e pranteai, por causa das desgraças que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão roídas pela traça. O vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e devorará as vossas carnes como fogo. Entesourastes para os últimos dias. Tiago capítulo 5 versículo 1, 2 e 3. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que entrar um rico no reino de Deus. Mateus capítulo 19 versículo 24, Lucas capítulo 18 versículo 25, e Marcos capítulo 10 versículo 25. Observação: notem bem que o último parágrafo foi bem frisado por 3 profetas. Naquele dia os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre a escuridão e dentre as trevas os olhos dos cegos a verão. Isaías capítulo 29 versículo 18. Homens de vários povos, tribos e línguas, e nações verão os seus corpos por 3 dias e meio, e não permitirão que sejam sepultados. Apocalipse capítulo 11 versículo 9. Os homens desfalecerão de terror, e pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto os poderes do céu serão abalados. Lucas capítulo 21 versículo 26. Nota do editor: os surdos e cegos aos quais se refere Isaías, são aqueles que não quiseram ouvir os ensinamentos e a voz da razão, e aos que se cegaram ao ver a realidade, ficando indiferente ao sofrimento alheio. Mantenha a sequência dos vídeos, e prossiga até o final de todos, porque em cada final dos vídeos foi colocado partes diferentes das funções principais ou os nomes do astro em questão, e parte da animação em 3D, com sua devida tradução em legenda oculta, para os leitores que não entendem o idioma narrado aqui.
Continue essa leitura até o final, para entender a licença de republicação, ou acessar a playlist dessa série de vídeos, e veja mais informações na descrição dos vídeos. Planeta do Apocalipse e Juízo Final, por ser o administrador do Apocalipse e do Juízo Final. O causador das desordens que estão se formando pouco a pouco. O gerador das catástrofes naturais e das desavenças entre os homens. Continua em outros vídeos. Créditos. Editor e animação em 3D. Corolário. Informações. Do astral superior. A mente cósmica. Narradora virtual. Mary Byte. Imagem da abertura. Creative Commons. Esse vídeo está sobre a licença da Creative Commons, com a opção Atribuição sem derivações. Atribuição sem derivações significa que esta licença permite o download e a redistribuição comercial e não comercial, desde que o trabalho seja distribuído inalterado e no seu todo, sem corte ou mixagem, com crédito atribuído ao autor desse vídeo, que é corolário. Atribuição de créditos não é pagamento ao autor do vídeo, é colocar descrições em seu canal, na descrição do vídeo ou usar os recursos da empresa de seu canal. Se não sabe como atribuir créditos, veja com o seu suporte técnico, como atribuir créditos para corolário, ou pesquise usando o nome da empresa onde está colocando os vídeos. Existe ainda outra licença digital, para rastrear os que fazem mau uso dos vídeos de outros.